Você está preparado, gente, para viver as coisas de Deus, mesmo quando as coisas parecem confusas? Amém? E se não sair do seu jeito? Amém também? Então tá. Eu vou ler com vocês um texto que está lá em João, capítulo 5. A história de um homem que ficou 38 anos esperando por uma cura física. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, João, capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor, agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, há 38 anos. Quando Jesus passa por ali, ele vê ele deitado, ele soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Eu queria que você fechasse seus olhos, para que a gente pudesse orar. Senhor, eu estou aqui, diante do teu altar, Senhor. Eu entrego a Ti, Pai, o meu espírito, para que o Senhor possa falar através de mim. Que eu seja um instrumento, Senhor, nessa noite, para confrontar, Senhor, toda a mentalidade de resignação. Que seus filhos possam sair daqui, Senhor, transformados pela Tua palavra. E que a partir desse momento, que eles venham, Pai, sair de toda a paralisia emocional e espiritual, para poder viver o novo tempo que o Senhor tem para cada um deles. Assim eu te peço, te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Vou beber água, gente, a boca está seca. Jesus estava subindo para Jerusalém, para a festa dos judeus. E naquele lugar onde ele passou, havia um tanque que tinha várias portas, e nesse tanque haviam várias pessoas que estavam ali enfermas. Jesus ele estava indo para celebrar, ele estava indo para a festa, porque Jesus ele se alegra com aqueles que se alegram. Só que ele também se compadece da dor do outro. E no caminho para Jerusalém, ele passa perto dessa porta das ovelhas e olha um homem que estava ali há 38 anos. Aquele homem, ele tinha mais do que uma paralisia nas pernas. Ele já estava com a sua mente completamente paralisada, porque ele depositou toda a sua esperança naquele tanque, esperando o momento oportuno que aquele anjo fosse descer, agitar as águas e ele pudesse entrar para ser curado. Quando Jesus passa naquele local e vê o homem e diz: você quer ser curado? Parece óbvio, né? Ele podia ter dito sim, mas ele estava completamente acomodado com aquela dor, completamente acostumado em viver naquela circunstância, que quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ele diz: Senhor, mas eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Jesus tem perguntado para você hoje: você quer ser curado? Como você está com seu coração diante dessa pergunta? Você tem dado desculpas para Jesus? Você tem colocado empecilhos para que Deus ele faça conforme a sua lógica? Muitas vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha e a gente pensa que vai ser do jeito que a gente determinou na nossa cabeça. E quando Jesus passa e pergunta se você quer ser curado, e a sua cura não é do tanque, mas a cura está em Jesus, aquilo ali confronta completamente a mentalidade de resignação daquele homem. Hoje eu percebo que tem muitas pessoas deitadas nesse tanque de Betesda esperando por esse milagre, com a mente completamente paralisada,
com o coração completamente cheio de dor, cheio de mágoa, olhando para Jesus e falando: eu não posso, eu não consigo, eu não tive pai, para mim é tudo difícil, olha a minha dor. Será que Jesus não tem passado perto de você e perguntado: você quer uma oportunidade? Você quer sair dessa situação? Você quer restaurar o seu casamento? E essa pergunta, ela revela não só a mentalidade daquele homem em relação à cura, mas revela o quanto nós depositamos a nossa esperança e a nossa fé no externo, naquilo que pode ser o socorro. Muitas vezes a gente fala: o Senhor é meu socorro, mas e na hora da dor? Da onde que a gente está colocando essas nossas expectativas? Eu gosto muito desse texto porque eu vivi algo muito semelhante com a história dessa passagem aqui. Para quem não sabe, eu sou cirurgiã dentista por formação. E desde a minha faculdade, eu sempre quis atender mulheres. Tanto é que eu registrei uma marca, Dentista da Mulher, porque eu queria atender mulheres, eu queria ter um propósito dentro da odontologia. E a semente plantada do bispo do meu coração foi justamente essa. Foi para que eu pudesse escrever livros para outras mulheres. E como eu atendia mulheres e eu percebia aquela demanda nelas ali, que algumas sofriam com ansiedade, comparação, enfim, as histórias que elas compartilhavam comigo, eu falei assim: eu vou falar sobre isso, porque Jesus já me tirou desse lugar. Eu vou levar Jesus para essas mulheres para mostrar para ela, né, quem é o meu Deus, quem é o meu Jesus. Porque muitas pessoas conhecem Jesus, mas ele não conhece o Jesus que transformou a nossa vida. E esse foi o objetivo do meu livro. Eu vou escrever, vou vender para a igreja, vou vender lá para o consultório, vou evangelizar essas mulheres. E assim eu fiz. Foram 1 ano e meio escrevendo o meu livro. E quando chegou o momento de lançar, eu enviei para 13 editoras. Todas as 13 editoras falou: não posso lançar, você é uma autora nova, não tem jeito, não sei, não posso. E eu me vi desse dilema aqui. Jesus perguntou para mim: você quer lançar? Você quer que esse livro aconteça? Levanta, pega sua maca e anda. Deus, mas eu mandei 13 e-mails para 13 editoras, ninguém aceitou. Levanta, pega sua maca e anda. E eu entendi essa ordem de Deus e foi isso que eu fiz. Eu comecei a buscar formas de lançar ele de forma independente, busquei como é que funcionava o processo de registro, como é que funcionava o processo de editoração, corri atrás de tudo. E enquanto eu caminhava para poder lançar esse livro, uma editora volta atrás e fala que vai lançar o meu livro. Glória a Deus, gente. Ué. Glória a Deus. Ué. Amém. E naquele momento foi algo assim, de Deus mesmo, porque ela voltou atrás de um não. E tudo favoreceu assim no sentido assim, não tem como explicar para vocês, porque foi muito de Deus. E esse livro, ele foi lançado em março nas redes sociais. Não fiz nenhum lançamento presencial, esse é o primeiro. Então, se vocês querem ler o meu livro, lá no final do culto eu vou estar lá. Se vocês mulheres quiserem me dar um abraço, um beijo, tirar uma foto comigo, vai ser uma honra. E esse livro aqui hoje é uma oferta para a igreja. Então, além de vocês investirem no conhecimento, a conhecer um pouco mais também do meu testemunho, vocês vão estar abençoando o reino de Deus. Então, vai lá no fundo, compra o livro depois, tira uma foto comigo, me marca nas redes sociais. E vamos lá. Lancei meu livro em março. E quando chegou março, que foi aquela coisa toda, lancei, a minha intenção era colocar meu livro lá no consultório para vender e tudo mais. Só que o livro chegou em minhas mãos e eu comecei a sentir uma angústia muito grande no meu coração de estar lá no consultório. Eu não queria estar naquele lugar mais. Foi uma coisa assim, tão estranha, porque eu ficava me sentindo tão culpada que eu falava assim: Deus, mas como assim? Eu estudei para isso. Era meu sonho. Eu queria muito estar aqui, agora eu vejo esse paciente marcado na agenda, me dá uma angústia. Eu olho assim: nossa, gente, essa pessoa de novo. Eu não queria estar sentindo isso, pai. Por que eu estou sentindo isso? E aquela angústia, ela começou a crescer dentro do meu coração. E mais uma vez, eu estive diante
de Deus e ele falou: você quer viver para mim? Levanta, pega a sua maca e anda. E eu não fiquei 38 anos esperando como esse paralítico, mas eu demorei a tomar essa decisão por muito tempo. E quando foi em junho, eu levantei, peguei a minha maca e entreguei. Só que dessa vez a minha maca era o meu consultório. Eu entreguei o meu consultório para o Senhor, com muita dor no coração, com muita tristeza, mas eu sabia que aquilo ali era algo que eu precisava fazer. E foi algo que eu posterguei porque eu tinha depositado todas as minhas esperanças naquele lugar. Eu falo que eu era igualzinho esse paralítico aqui. Quando Jesus perguntava as coisas para mim, eu falava assim: pai, mas olha para você ver, aquela pessoa que formou comigo já está lá na minha frente e eu estou aqui. Pai, olha para você ver aquela outra pessoa, porque eu sou uma boa dentista, por que as coisas não acontecem para mim? E Deus falando comigo: você quer viver para mim? Levanta, pega a sua maca e anda. Em junho, eu entreguei meu consultório. Peraí, gente, segura. Entreguei meu consultório. E no momento que eu entreguei meu consultório, que eu fiz uma oração para ir embora, eu senti uma paz tão grande no meu coração, que eu não olhei mais para trás. Eu entendi que aquilo ali realmente era de Deus e que Ele estava me direcionando para outro caminho. Talvez Deus, nesse momento, Ele esteja falando a mesma coisa com você. Não sei o que acontece com você, mas talvez Ele tenha te confrontado em tantas áreas e que por segurança ou controle, você fica com medo de renunciar, você fica com medo de obedecer. Será que é de Deus? Será que é da minha cabeça? Será que é isso mesmo? Mas Deus, Ele pergunta coisas que confrontam não só a lógica humana, mas que confrontam a nossa mentalidade mesmo, de resignação. Porque muitas vezes a gente desenha a nossa vida com base naquilo que, com óculos que a gente enxerga. E os planos de Deus, Ele vai muito além da lógica humana. Então, Jesus hoje Ele te diz para você levantar, pegar sua maca e andar. Para você não ficar deitado na dor, no sofrimento, no medo, no controle de que as coisas aconteçam da forma que você imaginou. Porque quando aquele homem levantou, pegou sua maca e andou, imediatamente ele foi curado. Quando eu deixei meu consultório em junho, eu vivi uma das maiores transformações da minha vida. As maiores mesmo. E eu tenho dificuldade de contar, não porque... É porque não dá para explicar. O meu livro, com 5 meses de lançamento, ele foi parar no top 30 do Brasil, na categoria de religião e desenvolvimento pessoal. Amém. Ele foi vendido em Portugal, Irlanda, Suíça, Angola e nos Estados Unidos. Deus confiou tantas pessoas na minha mão nesses últimos 3 meses, mas foram tantas pessoas que eu brinquei com a bispa assim: como é que eu vou fazer com esse tanto de gente agora? Eu não sei. Nesses últimos 3 meses foram mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. Deus, Ele literalmente soprou meu nome. E diante disso tudo, eu falo que eu estou aprendendo a lidar com esse novo, porque Deus ainda está tirando o Egito de dentro de mim. Eu falo que a gente, às vezes, tem uma mentalidade tão pequena, e quando a gente está diante de algo grande de Deus, a gente se assusta, a gente chega para trás e fala assim: não, Deus, o que é isso? Isso aqui eu não quero não, isso é muito grande, pode parar por aqui. Mas, na verdade, é que Deus, Ele levou um dia para tirar o povo do Egito, mas Ele levou 40 anos para tirar o Egito dentro daquele povo. Então, hoje, eu percebo que a terra prometida, ela é real. Eu falo, eu estou vivendo isso, a terra prometida, ela é real. Só que muitas vezes as nossas promessas, elas são atrasadas porque a gente não permite ser confrontado na nossa mentalidade. Para viver um novo tempo de Deus, a gente precisa ter uma nova mentalidade, uma nova postura, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Lá em Romanos 12:2, diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o tanque de Betesda que você se apegou e não quer mais soltar? O que Deus tem colocado no seu coração que você hoje tem medo de abandonar? Talvez seja um comportamento, um vício, talvez seja um medo de dar um passo, talvez seja uma atitude de ousadia. Deus está à procura de pessoas com corações dispostos, de pessoas que estão disponíveis para deixar tudo para trás e viver o que Ele chamou. Foram assim com os discípulos. Eles eram pescadores e quando Jesus chamou eles, alguns deles, né, eram pescadores, e quando Jesus chamou, eles largaram tudo para trás e foi. Então, hoje, Jesus está te confrontando as suas estruturas. Porque o maior milagre não é aquele que resolve um problema pontual. O maior milagre é a sua transformação. É você. Porque através da sua vida, quantas pessoas vão ser alcançadas? Levanta. Pega a sua maca e anda. Em outras versões da Bíblia, fala que esse homem, ele se achava enfermo. Então, ou seja, a maior paralisia dele não era as pernas, era a mente. Era a mente de resignação. E o que é uma mente de resignação? É quando você está diante de algumas circunstâncias e você se conforma com aquilo. Essa é a minha história, não tem jeito. Meu passado foi difícil. Gente, pelo amor de Deus, se vocês soubessem de onde que eu saí, vocês não fazem ideia. Então, eu acredito assim que o Senhor, Ele tem levantado pessoas, e eu vejo que Ele tem levantado minha vida para confrontar isso, para trazer esse despertar. Porque eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. E no dia que eu vim conversar com a bispa aqui, eu chorei de alegria. Porque a grandeza de Deus, ela é inexplicável, inexplicável. Eu vim conversar com o bispo porque são convites aparecendo, são pessoas querendo abençoar a sua vida. Isso tudo é muito novo para mim. E eu falo que eu estou aprendendo a ser honrada. Porque eu falo que quando a gente vai viver as coisas de Deus, a gente vive tanto naquele... Eu falo que naquele sistema assim, de proteção, de autoproteção, não é, eu já sei isso, esse aqui é o meu conhecido, esse aqui eu tenho controle. Quando as coisas mudam e você vê as pessoas te honrando, as pessoas te abençoando, as pessoas gostando de você, porque eu sempre fui uma pessoa que me senti muito rejeitada. E não por um motivo, talvez aparente, mas por questões da minha infância e tudo mais. E hoje, eu percebo como Deus ele tem curado isso na minha alma. E como eu estou aprendendo a lidar com o novo de Deus, porque... literalmente, você ser honrada, você ser elogiada, isso não é por mim, isso é por Deus primeiramente. Mas Deus, Ele sabe que Ele precisa curar por inteiro, que você tem que aprender a viver no padrão dEle e não no padrão do mundo. E o padrão de Deus é um padrão muito alto. É um padrão que exige renúncia, é um padrão que exige obediência. E muitas vezes a gente fica igual esse homem aqui. Senhor, mas como? Não tem ninguém, o que eu vou fazer? Levanta, pega a sua maca e anda. Todo mundo aqui talvez tenha uma história difícil, talvez passou por questões de abandono, de rejeição, problemas com autoimagem, enfim. Mas a sua história não é o fim, ela é o começo. A sua história, ela é a armadura que Deus te deu para que você pudesse vencer os obstáculos que viessem à frente. Talvez hoje você olhe para a situação, mas por que eu estou passando por isso? Por que é tudo tão difícil? Porque Deus ele precisa amadurecer os seus pensamentos, Ele precisa amadurecer o seu espírito. Não adianta a gente querer viver o novo de Deus, os planos de Deus, se a gente não é confrontada, se a gente não é... Obrigada. Se a gente não é confrontada, se a gente não muda a nossa forma de pensar. Não dá para colocar um vinho novo e um odre velho. Então, Jesus está passando aqui te perguntando hoje: você quer ser curado? Você quer uma oportunidade? Você quer mudar? Você quer viver os planos de Deus? Levanta, pega a sua maca e anda. Eu não sei qual tem sido a sua maca. Eu não sei o que Deus
tem colocado no seu coração, mas eu tenho certeza, porque quando ele pergunta, ele também dá a ordem. E você, tem obedecido essa ordem? Tem deixado para trás essa mente de conformidade, essa mente de aceitação da sua história difícil? Você vai continuar esperando deitado no tanque? Ou você vai se levantar quando Jesus te chamar? Tem pessoas aqui que estão há anos nessa mesma situação. Acho que já até desistiu. Então, essa palavra é para você. Não desista, porque para Deus nada é impossível. Mas Ele precisa quebrar completamente a sua forma de pensar, completamente o padrão do mundo que te coloca dentro do controle, dentro da segurança, dentro daquilo que já foi pré-estabelecido. A gente sempre quer ter controle da situação. A gente sempre quer que Deus faça, mas faça do nosso jeito. E toda oração aqui é respondida, não é? As suas são? Muitas vezes não é a resposta que você queria, não é? Mas é a resposta. É a resposta de Deus. E o não de Deus, às vezes, é o que vai te levar para um novo tempo. Quem você tem sido diante de Deus? Como está seu coração diante de Deus? Você está pronta para viver essas mudanças? Você está pronta para largar tudo para trás quando Ele te chamar? Reflita nisso. Quantas áreas da sua vida estão paralisadas porque você talvez se colocou numa posição de vitimismo, de coitadismo, de só acontece com os outros, Deus tem seus escolhidos, eu não sou uma escolhida, só os outros. Deus, Ele chama. E você responde se você quiser. Você pode responder, sim, Senhor, eu quero ser curado. Ou você pode responder, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que até quando a gente, faz charme, Ele vai lá e fala, levanta, pega a sua maca, anda. E aquele homem, imediatamente, ele foi curado. O deserto, ele é um lugar que a gente passa, mas muitas vezes a gente coloca as nossas moradas lá. E o que era para ser um período passageiro, a gente acaba fazendo aquilo ali como um período extenso. E aí, esse deserto ele vai se tornando um local de moradia. E o que era para você passar e resolver o que você tinha que resolver, aquilo ali vai te consumindo, vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais dolorido e atrasando as promessas de Deus para a sua vida. Mude a sua mentalidade. Abra mão do seu entendimento. O Senhor hoje, Ele chama você para deixar para trás todas as suas desculpas, todas as suas justificativas, toda a sua dor do passado e caminhar diante das promessas dele. Sempre uma ordem de Jesus é muito clara em todos os milagres, né? Sempre quando ele ia curar alguém, ele sempre dava uma direção para aquela pessoa. Lá em Lucas, eu não vou lembrar o versículo, mas lá quando ele vai curar os 10 leprosos, ele fala, vai, enquanto vocês caminham, vocês serão purificados. Também tem a história do homem com a mão ressequida, que ele manda o homem estender as mãos para que ele fosse curado. A fé, ela não é passiva. A fé, ela tem que ser ativa. Você tem que caminhar em direção àquilo que Deus tem colocado no seu coração. O chamado, ele aparece no movimento. Muitas vezes você passa tanto tempo esperando, ai Deus, qual que vai ser meu propósito, Senhor? Será que eu vou viver assim a vida inteira? Será que não tem nada para mim? Não tem um propósito para mim? Tem. Mas o que você está fazendo para alcançar esse propósito? Porque um filho, ele se posiciona quando o pai chama. Um escravo, ele dá desculpa. Ele carrega culpa. Ele carrega justificativas. Então o Senhor hoje tem te chamado de volta para o seu lugar de filho. E filho se submete à autoridade do pai. Abra mão do seu entendimento nessa noite. Deixe que o Senhor te dê direções para que você possa alcançar. Eu falo que
quando eu lancei esse livro, eu acho que eu comentei com a Mônica no dia que a gente foi tirar foto. Eu disse, Mônica, agora eu estou em pânico, que as pessoas vão ler o que eu escrevi. E sabe qual que era a minha preocupação? Não era o que eu escrevi, mas é porque eu contei todo o meu processo desse caminho de volta. Então, eu contei experiências minhas muito tristes na adolescência, problemas de rejeição, enfim. Literalmente, eu rasguei meu coração. Só que a minha mentalidade era tão pequena que eu achava assim, as pessoas que vão ler são pessoas que me conhecem, então não tem problema. E quando eu lancei o livro, eu entrei em pânico. Eu falei assim, Mônica, agora as pessoas vão ler, o que eu faço? E hoje eu vejo assim, Deus do céu, o Senhor levou esse livro muito longe, muitas pessoas. E hoje eu recebo testemunho de mulheres e eu falo assim, agora eu entendi. Muitas vezes a gente tem tanto medo de ser vulnerável diante das coisas, a gente cria uma camada protetora e a gente diz que é força, mas na verdade é medo de abrir o controle, é medo de expor as feridas. E uma ferida ela só é tratada quando você expõe, quando você limpa, quando a água cai para poder limpar aquela ferida. E a gente se cura nesse processo, curando outras pessoas. Hoje eu estou aqui, tenho alguns testemunhos para compartilhar, mas eu tenho tantas outras feridas sendo curadas nesse momento, e que talvez daqui a pouco vai alcançar outras pessoas e outras pessoas. Esse estado de dependência, de entender que não é sobre nós, nunca será sobre nós. Uma pessoa que se cura e se levanta, ela quer transbordar na vida do outro, porque ela sabe, isso aqui não foi eu, gente, se fosse depender de mim, era só a igreja, era só meus pacientes. Então, a gente tem que ter essa mentalidade para as coisas de Deus, porque a gente quer viver o novo, mas aqui a gente quer viver o novo dentro dos nossos termos, dentro da forma que a gente acha que deveria ser. Se fosse depender de mim, eu vou ser muito honesta. A minha mentalidade lentícia. Eu queria crescer na odontologia, eu queria ser uma dentista, uma referência, principalmente na minha área. Eu queria passar pelos lugares e falar assim, ela é minha dentista. Era isso que eu queria. E Deus, ele bagunçou completamente a minha cabeça, completamente o meu coração, completamente a minha vida. Essa pregação de hoje, ela é o tema 8 do meu livro, que chama Desorganizando a Sua Organização. E foi o que Deus fez comigo. Ele desorganizou completamente a minha organização. E o diploma, para mim, era algo que não era só uma projeção de carreira. Mas eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. E eu não sou a única formada, mas eu sou a única formada na área da saúde. A única doutora da família. Quando eu formei, aquilo ali para mim foi tipo assim, meu Deus, eu sou a única doutora da família. Ai, que legal. Isso foi motivo de alegria, não só para mim, mas para os meus pais, para os meus avós. Então, eu desenhei toda a minha vida em cima disso. Só que Deus ele me confrontou tanto nisso, quando ele pediu o consultório, porque ele falava, você não é doutora, você é Letícia. Abra mão disso aí, você não vai viver disso aí. Tanto é que a angústia do meu coração ali do consultório crescia tanto, que eu ficava assim, Deus, mas não pode, Deus, não tem como. Foi tão difícil formar, foi tão difícil, Senhor, você vai me tomar agora o meu diploma? Você não é doutora, você é Letícia. Seu título não te descreve. O seu esforço, tanto faz. Eu quero o seu coração. Você está disposta a entregar o seu coração? E muitas vezes a gente briga com Deus em relação a isso, porque a gente acha que a gente faz muito, a gente se dedica muito, a gente corre atrás. Deus não está nem aí. Deus quer seu coração dá para Ele. Às vezes, você está fazendo muito, mas com a motivação errada. O problema não é fazer, mas qual é a sua motivação por trás do seu fazer? E o Senhor me confrontou muito nisso. Você não é doutora, você é Letícia. Você vai viver para mim, pega a sua maca, levanta e anda. E voltar atrás foi tão difícil, gente, foi tão difícil. A minha mãe acho que me perdoou até hoje. Mãe, então, eu não vou mais para o consultório, tá? Eu vou entregar. Por que, Letícia? O que aconteceu? Não, mãe, não tá bom, não tá legal. A minha mãe, ela é cristã, mas ela é católica. Então, eu evitei de ficar dando explicações, porque a direção de Deus foi para mim, foi para a minha vida. E
ficar explicando, às vezes, deixa mais complexo do que já é. Mas a minha mãe ficou muito contrariada. Mas por que, Letícia? Não, vai dar certo, espera-se, mãe. Eu não vou mais para o consultório. Eu já entreguei a chave, eu não vou voltar mais para lá. Letícia, mas e agora? O que as pessoas vão pensar? Não estou nem aí, mãe. Infelizmente, mãe, acabou para mim. Não tem como mais. Eu terminei o que eu tinha que fazer lá. E agora vou seguir meu coração, vou seguir minha vida. Agora eu acho que ela está mais em paz, porque ela tem vindo, né? Que eu tenho crescido nessa outra área, mas é isso que acontece. Quando a gente vai viver as coisas de Deus, você vai deixar para trás muitos pontos de interrogação que pessoas não vão entender. Pessoas vão te questionar, pessoas vão te confrontar, mas e aí, você investiu tanto, você vai deixar assim? Vou deixar assim, eu quero ser curada, eu não quero fazer coisa paralítico, não. Eu quero andar, eu quero me purificar no caminho. Então, talvez hoje tenha alguma coisa na sua vida te paralisando nesse sentido. Talvez você tenha buscado validação em outras coisas, coisas materiais, em pessoas. Talvez você esteja tão confuso, porque talvez você esteja passando pela mesma situação que eu. Saber que precisa tomar uma decisão, mas essa decisão ela vai te custar alguma coisa. E o bispo falou comigo, no dia que eu vim conversar com ele na quinta-feira, que eu entreguei meu Isaac. E qual é o Isaac que você tem que entregar? Talvez esse Isaac seja um vício, talvez esse Isaac seja um comportamento, um pensamento, porque Deus, a renúncia, gente, presta atenção nisso aqui, porque isso foi uma coisa que eu tive que aprender na marra. Nem sempre é um pecado explícito. Muitas vezes a maior renúncia que a gente tem que fazer é abrir mão do controle. É abrir mão do nosso entendimento para poder viver o que Deus tem para nós. Abrir mão de pensamentos negativos. Como é que você quer viver o novo de Deus pensando que não vai dar certo? Que fé que é essa? Não, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Não mesmo. Levanta, pega essa maca e vai, anda depressa. Não fique esperando muito não, que Deus tem pressa para fazer as coisas. E eu sou prova viva disso. Deus, ele tem muita pressa. Foram 3 meses, gente, eu saí do consultório no final de maio. 3 meses. Então, Deus, ele tem muita pressa para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas examine o seu coração. Veja o que está por trás das motivações do seu coração. O que tem te impedido de viver esse novo? Por que você está paralisado tanto tempo nessa mesma situação? Será que são seus pensamentos, a sua mente, a sua mentalidade de achar que vai ser do seu jeito, a sua mentalidade de colocar Deus dentro de uma caixinha e Ele tem que fazer por você e você não tem que fazer nada? Deus, Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor da sua vida. E aí? Como é que vocês estão diante disso? Está fazendo ou está esperando? O paralítico, ele esperou 38 anos. Gente, o que dá para fazer em 38 anos? Dá para casar, dá para ter filhos, dá para construir uma carreira, dá para recomeçar a vida várias vezes, e ele estava ali, 38 anos esperando. Quantas experiências esse homem deixou de viver? Quantas coisas esse homem achou que ele jamais poderia viver, porque ele era paralítico, ele não andava. E quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, não era sobre cura física. Era sobre a mentalidade. Ele expôs para fora aquilo que nem o paralítico se dava conta. Por que eu estou tanto tempo aqui parado? Por que eu depositei tanto a minha esperança num tanque? Deus, ele está confrontando a sua mente de resignação. Ele está pedindo para você levantar. Para você abrir mão desse conformismo, de olhar para a situação e aceitar aquilo ali como o fim da sua história. Muitas vezes a dor, ela vem não só para nos amadurecer, mas para gerar testemunhos, para provar o nosso coração, para provar a nossa fé diante dessa situação. Mas quando a gente sai, a gente vai para esse novo tempo, você tem glorificado o nome de Deus? Você tem se mantido firme com Jesus? Eu até me lembrei aqui dos 10 leprosos. Espera aí, gente.
Isso não estava programado não, tá? Enfim, os 10 leprosos foram caminhando, enquanto eles foram andando, eles foram purificados. Mas só um volta para agradecer. Deus, Ele até pode liberar a cura na sua vida. Você pode viver vários milagres todos os dias. Acordar já é um milagre todos os dias. Mas apenas um voltou. Isso significa que 10 foram curados e um foi salvo. Um foi salvo naquele dia. Então, abra o seu coração para quando Deus chamar, você está disposto a abandonar tudo aquilo que te impede de viver os planos de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele quer fazer algo novo. Ele quer que você viva novas estações. Ele quer que você saia do Egito, que o Egito saia de você, principalmente, e que você desfrute da terra prometida, que emana leite e mel. Mas e quando você estiver na terra prometida, Ele quer que você permaneça naquele lugar. Voltar para o lugar de filho não é difícil. O difícil é permanecer. Muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe as decisões que precisam ser tomadas, e a gente até faz isso. Só que a gente sempre vai querer voltar para aquilo que é confortável, para aquilo que é seguro, para aquilo que é previsível. E viver com Jesus não tem previsibilidade nenhuma. Nenhuma mesmo. Se Ele mandar você ir, você vai. Aí você chega lá, constrói a sua morada, de repente Ele manda você sair de novo, você volta. E é assim. E por isso que aquele povo não entrou no deserto, na terra prometida. Eles morreram no deserto. Porque eles não estavam com uma mente pronta para viver aquela promessa. Eles não iriam permanecer naqueles lugares. Eles viram a glória de Deus se manifestar no deserto. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram o pão cair do céu. E ainda assim, eles preferiam voltar para o Egito. Então levanta. Pega a sua maca. Anda. Porque imediatamente aquele homem foi curado. Qual é o tanque que você tem se apegado? Qual é o tanque que você tem idolatrado e não quer mais soltar? Muitas vezes a gente acha que idolatria é só santo, é só essas outras coisas aí. Não, gente. Tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra telefone, tem gente que idolatra comportamentos. E aí? Se vocês não abrirem mão dessa mentalidade, não vai viver o novo de Deus. Não vai. Deixa eu voltar aqui para João. Jesus, Ele sempre nos encontra. Sempre nos encontra. Não é a gente que encontra Jesus, é Jesus que sempre nos encontra. Ele estava indo para celebrar uma festa em Jerusalém, se alegrar, divertir, mas ele sabia que naquele lugar havia um homem que precisava ser encontrado, que precisava ser confrontado. Lá no verso 14, ele encontra novamente o paralítico no templo e diz para ele: olha, você está curado. Não volte a pecar para que nada pior lhe aconteça. Não volte a pecar para que nada pior lhe aconteça. Abra mão do seu entendimento. Abra mão do que é seguro para você. Porque talvez Deus Ele tenha te trago aqui hoje para confrontar suas estruturas, que não existe nada que Ele não possa fazer. Aquele homem estava 38 anos esperando uma cura, mas a cura dele não veio do tanque, a cura dele veio de Jesus. Então, talvez você esteja hoje com uma doença física, talvez você esteja hoje aprisionado na sua mentalidade, desacreditado, sem futuro, sem expectativa, mas Jesus está te dizendo: a sua cura não vem de fora, a sua cura ela vem de mim. Então, que você possa sair daqui dessa noite, não só tocado, mas que essa palavra ela possa confrontar o seu coração. Que o Senhor Ele venha alcançar você e que você se levante diante das circunstâncias difíceis da sua vida. Que você pegue a sua dor, pegue a sua maca e ande sobre ela. Porque com Jesus a gente anda sobre as nossas dificuldades. No versículo que
que fala sobre quando ele caminha pelas águas, né, que Pedro caminha pelas águas com ele. O mar, na cultura, significa caos. Então, quando Pedro caminha pelas águas com ele, Jesus está mostrando que com Jesus ele pode caminhar sobre o caos. Então, levanta, pega a sua dor, leve para Jesus, caminhe sobre esse caos, que a sua história ela é importante, aquilo que você viveu é importante. Mas mais do que o milagre, mais do que a solução para o seu problema, Deus ele quer curar você. Ele quer que você seja curado, porque enquanto uma pessoa é curada, e essa pessoa transborda na vida dos outros, o reino continua avançando. Nós somos a mão de Deus em ação aqui na terra. Então, se a gente não se permite passar por esse processo, se a gente não se permite pegar a nossa cruz diariamente e seguir Jesus, nós nos tornamos uma pedra de tropeço na vida dos outros. Porque quando você negligencia a sua cura, negligencia o seu posicionamento no reino, quantas outras pessoas talvez não vão ter oportunidade de conhecer Jesus? Então saiba que Jesus ele quer mais do que te levar para o novo tempo, ele quer te dar uma nova mentalidade, te dar uma nova veste, te chamar de filho mesmo. Então que essa palavra ela venha confrontar o seu coração, que você possa sair daqui hoje. Pode subir o louvor. Gente, é a primeira vez que eu estou pregando, vocês segura aí, viu? Eu estou aprendendo, tá, gente? Eu estou falando que Deus é muito doido, porque assim, eu era pessoa... Deus é doido, gente. Deus é doido, pelo menos ele foi muito doido. Eu era pessoa que ficava ali dentro do consultório, conversando com uma pessoa. Eu não sou tímida, mas eu também não sou, né? Então, estou aprendendo. Aí, beleza, Deus me tira do consultório, aí de repente ele põe 60 mil pessoas me ouvindo no Instagram. Eu fico assim, Jesus, e agora? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Então, é uma experiência nova para mim, mas é o que eu acabei de dizer. Quando a gente levanta, a gente não pega as nossas justificativas, as nossas limitações, e a gente pega e caminha sobre o caos junto com Jesus, ele vai nos levar não só em direção ao milagre, mas à nossa cura, que é o mais importante. Então, que você possa sair daqui. Pode se levantar, por favor? Levanta, pega sua maca e anda. Levanta em direção ao altar. Que você possa hoje sair daqui confrontado. Que você possa hoje sair daqui com o coração ardendo para tirar aquele projeto do papel. Porque é real, gente. Está aqui na minha mão, isso é real. Que você possa tirar o seu projeto do papel. Que você possa lutar por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Lutar pelo seu casamento. Lutar pela sua cura, pela sua libertação. Porque Jesus, ele não quer justificativa. Ele quer posicionamento. Então, quando ele te perguntar, você quer ser curado? Levanta. Pega a tua maca e anda. Não para no meio do caminho para dar justificativa. Não pare para olhar nas possibilidades, nas circunstâncias difíceis. Porque ele é Deus. E ele quer fazer algo novo na vida de cada um de vocês. Gente, é incrível o que Deus faz. Fala para alguém que está perto de você, fala assim, ó, Deus quer fazer na sua vida. Amém?